Cara, eu tava lendo sobre no livro The New Market Wizard, né? A entrevista de um dos top traders lá dos Estados Unidos, na época ali dos anos 80 e 90. Cara, ele contou uma história muito interessante, que eu achei de grande valia, que eu quero compartilhar com vocês. Ele na época tradava para o Salomon Brothers, que era um banco de investimento e, cara, o mais lucrativo dos anos 80 e 90. Cara, por mais incrível que pareça, esses caras, cara, movimentavam assim bilhões de dólares na época, nos anos 80. E mesmo assim eles passavam pelas frustrações que a gente passa, que traders passam, né, de uma maneira geral. E o engraçado, ele conta a história de quando ele estava posicionado contra o D-Mark, que era uma moeda da época, era uma moeda lá da Alemanha Ocidental, lá dos anos 80, antes até da queda do Muro de Berlim, né? A moeda que eu comentei com você estava dentro de uma consolidação muito forte. Cara, se tu é como eu, tu odeia consolidação também. E aí eles estavam pegando movimentos menores, movimentos mais curtos, né? Como se opera normalmente consolidação. Movimentos curtos, poucos pontos. Cara, sei que quando ele estava posicionado, um tal de Gorbachev, que foi, acho que, o último líder da União Soviética, falou sobre as tropas, né, lá do país dele, e aí o mercado falou que retirariam tropas. E aí o que o mercado entendeu? Pô, se eles estão retirando, talvez os Estados Unidos retire também e vai sobrar dinheiro em caixa. Vai sobrar com menos tropas, é menos custo, né? E aí aconteceu que as moedas valorizaram. Cara, e o cara estava posicionado uns 3 bilhões de dólares. Isso em 88, tu imagina hoje, há muito dinheiro, tu imagina em 88. E pô, day trader sabe como é isso, né, cara? A gente tá operando lá, do nada vem payroll, do nada é um palestrante lá dos Estados Unidos, um governante lá dos Estados Unidos falando alguma coisa, movimentando, pegando nossos stops. Pô, aí o mercado subindo. Ele sem liquidez para sair do mercado, não conseguia sair. Ou o tamanho da posição do cara. O cara não estava conseguindo sair de jeito nenhum. E eu, bola subindo. A relação, né, subindo, e ele vendido. Ele operando contra o mercado. Cara, isso tudo acontecendo em 8 minutos. Uma variação de quase 1%. Pesando o prejuízo do cara. Aí o cara tinha que sair do Tóquio. Pode vir pagar. O cara tinha que sair no mercado de Tóquio, ele ia esperar abrir para dar que quando abrisse o mercado de Tóquio, para quem opera fora, que sabe como é que funciona mais ou menos isso, e aí ele conseguiria liquidez que ele tanto queria, né, para poder sair da operação. Foi ele comentando no relato que essa era uma operação que seria difícil de sair um dia normal. Agora tu imagina com um cara lá na União Soviética falando sobre e o mercado entendendo de uma maneira positiva essa relação, né, entre a notícia e o que estava acontecendo naquele momento. Aí beleza, veio a oportunidadezinha, ele falou, cara, vamos bater 300 milhões. Bum! Bateu, o mercado nem se mexeu. Cara, nessa hora que eu imagino, o cara devia estar querendo, não sei, voltar no tempo, sumir, desaparecer. Mas eu acho que uma pessoa normal estaria assim. Mas pelo que parece, ele apesar da situação, apesar do prejuízo aí de milhões e milhões para a empresa, né, que ele trabalhava, uma das maiores empresas lucrativas, como eu comentei no início aí do vídeo para vocês, cara, ele chegou pro presidente da empresa, falou, cara, estamos numa situação aqui. Então, estamos em alguns milhões negativos, sendo que ele não tinha total noção de quanto realmente ele estava, assim, o prejuízo do momento, né? E aí o presidente, ele falou que o presidente, pô, fera também, o presidente de uma das maiores instituições da época, o cara devia ser também fora de série. Ele falou, e o que a gente vai fazer sobre isso? Ele falou, pô, vou esperar o mercado agora abrir, vou tentar trazer a liquidez, né, do mercado de Tóquio para poder sair da operação com esse prejuízo, tentar não alongar mais ela, né? E aí ele, beleza, então, esse é o plano. O cara foi seguir o plano. E aí o que tu imagina que aconteceu? Quando o mercado abriu, o mercado de Tóquio,
Eu acho que qualquer pessoa teria saído desesperadamente, sai, vende, ou no caso, compra para sair da operação vendido, mas sai da operação, vende. Cara, ele viu quando abriu o mercado em Tóquio, o dólar já estava começando a cair, o prejuízo já estava começando a diminuir. O cara foi e vendeu metade, bum, e segurou a outra metade. Isso é uma estratégia que eu vejo também, né? Da gente, até na compra, por exemplo, você quer comprar, você não sabe se é a posição correta, cara, compra um pouquinho, segura para ver onde vai, ou se você tá chegando aquele ponto de resistência, você vai e vende um pouquinho para você ver se você consegue segurar o restante, faz uma parcialzinha. Foi a estratégia do cara, mas o cara conseguiu seguir depois de vir milhões e milhões negativo. Ele um dos maiores, se não o maior trader da época, investidor dos Estados Unidos, ou se duvidar do mundo, né, pela quantia de capital, pelo lucro que ele tinha anualmente. E cara, o medo do cara era o seguinte: o cara bateu 300 milhões, o mercado não fez nem um ai. Cara, se ele começasse a vender ali, tinha a possibilidade da galera ver isso e começar a entrar na frente dele, começar a levar o preço ainda mais para longe dele, né? E aí o prejuízo só aumentaria. Então tu pensa, a situação do cara, o que tava passando na cabeça dele, né? E aí beleza, dólar derretendo, o cara só foi terminar de liquidar a operação no mercado europeu, na abertura do mercado europeu. Então o cara conseguiu segurar aí, uma pancada, saiu com prejuízo no final das contas, no final de tudo, todas as parciais que ele já fez, parcial já é negativo, então o preço médio acaba ficando um pouquinho pior, mas assim, pelo menos tu tá saindo, tu tá limitando um pouquinho mais seu risco. E ele saiu com prejuízo de algo em torno de 18 milhões. O que ele relata que foi foi quase que um ganho. Ele saiu lá dos seus prejuízos de quase 100 milhões de dólares com um prejuízo aí mínimo de 18 milhões. Né? E Moí, o que tu acha, qual foi assim, o grande, o que a gente pode tirar assim dessa história? Qual que tu acha que foi o maior? A moral da história? Eu acho que o cara, nisso tudo, não deixou o emocional dele abalar ele, né? Isso tudo que a gente pode ver aqui nesses momentos ruins, que sempre vão ter, a gente não pode deixar o nosso emocional falar mais alto e desestruturar a gente. Né? Precisa manter o emocional para terminar o plano que ele tinha e sair o menos possível no prejuízo. Cara, exatamente. Eu acho que qualquer pessoa teria se apegado àquela tentação emocional de meter o pé. E o cara tinha um planejamento antes, tanto que você viu, mesmo durante ali a conversa dele com o presidente, ele já tinha um planejamento. Ele seguiu o planejamento à risca. Eu acho que isso, normalmente, antes da gente entrar na operação, é quando a gente está mais tranquilo. É quando a gente não deixa o emocional bater. Então, quando a gente estipula esses planejamentos antes do mercado, a gente sai numa vantagem incrível se a gente conseguir seguir esse planejamento. Porque o emocional não estava ali naquele determinado momento, né? E cara, quando a gente segue esse planejamento, quando a gente consegue seguir esse planejamento que a gente criou antes do mercado andar, ou antes da gente entrar na operação, acho que é quando a gente tem a chave virada, sabe? Eu acho que é quando a gente começa a se tornar traders bem-sucedidos. A gente não deixa o emocional bater, porque, cara, a gente está lidando com o nosso dinheiro, às vezes dinheiro de outras pessoas, e isso pode chegar a bater, né? Esse medo pode bater. Mas se a gente tem um planejamento e a gente sabe que o nosso planejamento funciona, vai para cima, espera, deu stop, estopou, legal, vamos para a próxima. Seguiu, continua a seguir, segura. Vamos seguir, vamos surfar essa onda do mercado. Eu acho que quando a gente tem essa mentalidade, né, essa chave virada, tenho certeza que é quando a gente começa a se tornar bem sucedido. E um último ensinamento, apesar disso tudo que a gente já conversou, que a Bruna colocou muito bem, ele também diz que ele, na hora ele sentiu medo. E por que ele sentiu medo? Porque ele acabou se posicionando a mais do que deveria. O risco ele foi de um lugar onde ele não tinha mais controle. No caso do exemplo dele, e para traders não tão grandes, às vezes a gente não tem tanto esse problema assim de liquidez. De vez em quando, day trade às vezes até acontece no mini índice, quando opera 200, 300, 400 contratos, até mais. Mas ele chegou numa situação onde ele não tinha mais controle. Ele não tinha o que fazer ali, cara. Ele tinha que esperar o mercado abrir para poder sair. E se o mercado continuasse subindo, ele sem conseguir sair, o que ia acontecer? Resultado de um ano inteiro em um dia de mercado.
sabe? A gente tem que ficar atento em relação a isso. E acabou que ele chegou a um nível de risco que ele não conseguiria manter. A gente pode levar isso para hoje em dia, se você opera opções que seja. Cara, tem gente que sai operando ou fica rico ou quebra. Os malucos, normalmente, quando você tá com esse peso emocional tão grande, cara, eu vou te afirmar que eu acho que 95% das vezes você vai quebrar. Tem que seguir um planejamento ideal onde você o seu emocional não fica abalado. Que você consiga seguir, né, esse planejamento assim a longo prazo, sem ter aquela pressão de caraca, meu irmão, se der stop agora que ferrou, brother, ou caraca, eu tenho que pagar a conta dos meus filhos, eu tenho que pagar a escola, não, isso não vai funcionar. Se fizer isso, meu amigo, a chave não vai virar pra você. Sobre o que eles querem ouvir, se isso foi bom pra eles, se então já pode repetir. Já manda boa, amor. Galera, se vocês gostaram, deixa um likezinho aí e comentem se vocês concordam, se isso é um ponto que vocês às vezes precisam ainda melhorar, ainda trabalhar, porque eu como esposa é o ponto que eu não consigo estar ali perto, preciso melhorar. Então comenta aí o que vocês acharam, o que vocês querem ouvir. E cara, tem situações, até lembrando que ela falou, tem vezes que ela fala: amor, sai dessa operação, pelo amor de Deus, sai agora. Não, agora, que tá com sobe stop, pelo amor de Deus. Eu falo, não, calma, segura. Mesmo que às vezes volte, ela fala, eu te falei, mas falou, mas assim, no longo prazo. É Estratégia. Tu segue teu planejamento. Cara, segue teu planejamento que você estipulou antes de entrar na operação, que você tem grande chance de se tornar bem sucedido nesse mercado. Valeu, tamo junto.